Olá, meus queridos. O texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, muitas vezes é aplicado de uma forma que dá a entender que numa organização religiosa todas as pessoas têm de pensar de forma igual sobre todos os assuntos, decidir sobre todos os assuntos da mesma maneira. E isso é muito comum, principalmente em seitas de controle mental, em organizações religiosas fundamentalistas, onde de forma dogmática se estabelece como doutrina alguma ideia da liderança como verdade. E todos dentro daquela seita fundamentalista precisam agir da mesma forma. E aí nós vamos analisar o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, e ver aqui a diferença entre duas palavras simples que parecem que querem dizer a mesma coisa, porém não querem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo está falando, se você for ler o contexto, você vai ver que ele está trazendo a atenção aqui para a adoração a Deus, seguir a Cristo, a adoração a Deus através de Cristo. Ele está falando aqui para os cristãos em Corinto. Então ele está falando sobre a sua comunhão com os cristãos, focando a sua adoração a Deus por meio de Cristo. Não por meio de outro Cristo, por meio de um outro evangelho, por meio de outras formas. Mas ele está focalizando a atenção aqui na adoração a Deus por meio de Cristo. E aí, com base neste contexto, se você for ver, no versículo 9 ele fala: fiel a Deus por quem fostes chamados a uma parceria, ou seja, uma união com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele está falando aqui da união com Cristo, onde nós estamos todos juntos. Ele está falando ali para os cristãos em Corinto, focando termos uma parceria, estarmos unidos como irmãos, como parceiros, dentro do mesmo objetivo para adorar a Deus. E aí o versículo 10 ele diz: exorto-vos agora, irmãos, por intermédio do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis de acordo com o quê? De acordo com esse objetivo, se você vê o contexto. Que todos falem de acordo e que não haja entre vós divisões. Ou seja, não deveriam então estar seguindo um outro Cristo, um outro evangelho. Todos eles deveriam seguir os ensinamentos de Cristo de modo unidos. Veja, unidos não significa iguais. Unidos não é a mesma coisa que iguais. E aí, continuando. Que não haja entre vós divisões, mas que estejais plenamente unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Então, qual a maneira de pensar que Paulo está frisando aqui? A maneira de pensar que só existe um caminho para chegar até o Pai, que é Cristo. Nós só podemos adorar a Deus por meio de Cristo, por meio dessa união como cristãos, seguindo a Cristo. É dessa unidade que ele está falando. Se você pesquisar de uma forma simplificada, se você quiser, ou se você quiser se aprofundar, fique à vontade. O significado das palavras unidade ou união, unidade no caso, e uniformidade são diferentes. Por exemplo, a união significa o estado de união, onde diversas formas diferentes ou diversas partes diferentes se juntam para formar um todo, para formar um grupo. Exemplo, veja por exemplo as ovelhas, um rebanho. Num rebanho nós temos o gado, o novilho, nós temos fêmeas, temos macho, temos boi, temos o touro, temos cores diferentes, temos características diferentes, alguns mais pesados, alguns mais leves, alguns mais jovens, alguns mais velhos, alguns saudáveis, alguns doentes, alguns que comem mais, alguns que comem menos, alguns que correm, outros que ficam parados, ou seja, mas nós temos um só rebanho, nós temos um rebanho apenas. Então ali está uma união. Você não diria que ali você tem uma uniformidade de gado. Por quê? Porque são totalmente diferentes, todos eles são indivíduos diferentes. Não são uniformes, eles são diferentes. Cada um tem sua característica. São totalmente diferentes um do outro. Porém, estão em união. Há uma unidade, entendeu? Eu tenho um rebanho, uma unidade de rebanho. Diferente disso, a palavra uniformidade já dá uma outra intenção. Quer dizer, uma distribuição homogênea. Todos, no caso, ali seguem de uma forma
externando, né, a mesma característica. Todos externam os mesmos pensamentos, todos externam as mesmas ideias, as mesmas decisões, o mesmo tipo de linguajar, o mesmo tipo de se vestir, a mesma maneira em que questões subjetivas também decidem a mesma coisa, até mesmo em questões subjetivas. Veja exemplo. Numa organização religiosa, por exemplo, a liderança religiosa pode ensinar e decretar para os seus membros que brindar, simplesmente pegar 2 copos, um amigo, 2 pessoas, um casal, brindar, vamos brindar o nosso casamento. Essa simples ação de brindar, de fazer tim-tim, né, de ficar feliz, de agradecer, de comemorar, celebrar aquela união matrimonial, nesse exemplo, é uma coisa que remete a práticas demoníacas, satânicas da religião falsa. E, portanto, eles não podem fazer. Veja, está dentro do âmbito familiar, está dentro do âmbito do campo pessoal. Ou, portanto, é um assunto de extrema decisão subjetiva. Eu posso decidir se eu faço ou não e se aquilo vai ou não interferir na minha adoração com o Pai. Mas a liderança daquela denominação religiosa decretou que todos os membros não devem brindar. E, portanto, a partir do momento em que saiu tal decreto nas suas publicações, todos os membros decidem da mesma forma, nesta questão subjetiva que deveria ser pessoal, passou a ser organizacional. Aí nós estamos falando não de união, estamos falando de uniformidade. Um outro exemplo, uma liderança religiosa determina para os homens, né, membros desta denominação, que é falta de modéstia, é desleixo, é mostrar que você é uma pessoa que não é exemplar, é um rebelde, um homem usando barbas. Tanto é que ele não pode, por exemplo, subir no púlpito para fazer uma palestra, fazer uma leitura de uma publicação. Ele não pode sair para evangelizar junto com a congregação. Por quê? Porque ele não está se apresentando de uma maneira exemplar. Perceba que deixar a barba crescer ou não é uma questão subjetiva, pessoal. Eu decido, deveria, né? Eu deveria decidir se a minha barba cresce ou não, até que ponto ela vai crescer e como é que eu vou cuidar dela. É uma questão pessoal, portanto, subjetiva. Mas imagine então numa organização religiosa onde todas as pessoas podem decidir, ó, aquele pastor ali tem barba, aquele pastor ali não tem barba, aquele pastor ali só tem bigode, aquele pastor ali não tem nem bigode nem barba. Mas estão todos unidos. Ali não estamos vendo uniformidade, estamos vendo união. Todos têm o mesmo objetivo naquela igreja, com o objetivo de adorar a Deus, né? Unidos. Cada um decide ali se vai usar a gravata de cor roxa, de cor amarela, se talvez ele não queira usar gravata naquele dia, né? Lembrando-se que nós partimos aqui do princípio, dentro daquilo, do princípio de 1 Timóteo capítulo 3, versículos 9 e 10, que fala de modéstia e bom juízo. Lembra-se que se aplica tanto ao homem como à mulher. Porém, existem os campos que são subjetivos. Modesto e bom juízo não tem como você determinar para você o que é modesto e o que não é. Modesto é algo consolidado dentro dos padrões dos costumes locais, onde nós percebemos, né, o que é modesto e o que é agir com bom juízo. Por exemplo, uma pessoa não demonstraria bom juízo, mesmo que ela estivesse modestamente vestida de terno e gravata, se ela fosse com a família para a praia, onde toda a família está com roupa de banho, né, sentada lá, e a pessoa está lá de terno e gravata, no meio lá, naquele sol, né, tomando banho de praia. Né? Não é condizente, isso é falta de juízo, embora ele esteja modestamente vestido para outra ocasião, para aquela não se adequa. É claro que não estamos falando do absurdo, estamos falando daquilo que está, né, de forma razoável, subentendida no campo de entendimento da maioria das pessoas. Acho que todo mundo consegue, com um pouquinho só de raciocínio, entender o que nós estamos falando aqui como modesto e com bom juízo. Agora nós estamos falando do campo da subjetividade. Deveria um homem decidir. Porém, um líder religioso, um grupo de líderes religiosos, um corpo que governa uma denominação religiosa, pode determinar para os homens que ninguém deve usar barba. E pronto. Quando aparece um varão, um homem, né, barbudo na reunião, se ele tiver uma função de autoridade, como um ancião, servo ministerial, automaticamente ele vai ser chamado a atenção, ou ele vai ser impedido de subir ao púlpito para fazer qualquer coisa. Muito menos ir à pregação junto com a congregação, porque ele está dando um mau exemplo. Ali não há união. Ali
se exige uniformidade. E aí um terceiro exemplo ainda podemos colocar, todas as mulheres, por exemplo, para mostrar que são modestas e bom juízo, elas vão para a reunião, ou para a pregação em público, ou para as suas atividades chamadas espirituais, suas reuniões grandes, menores, pequenas, e etc., com saia ou vestido, de forma modesta, abaixo do joelho, tudo bonitinho, sem decotes exagerados. Razoável, tá dentro do razoável. Porém, se determinada irmã decidisse ir modestamente vestida, com uma roupa apresentável para aquela ocasião, mas que não fosse dentro desse padrão, por exemplo, se não fosse vestido ou saia e fosse calça, já não estaria mais dentro da uniformidade. Ela não seria mais vista como alguém exemplar. Ela jamais poderia, por exemplo, junto com a congregação, mesmo que estivesse modestamente vestida com bom juízo, ela não estaria adequada para eles, para o padrão estabelecido pela liderança, não foram pela subjetividade dos irmãos, decidirem, hoje eu quero ir de saia, hoje eu quero ir de vestido, hoje eu quero ir de calça. Não é você que decide, quem decide é a liderança que decide. Então ali não está havendo uma união, está havendo uma uniformidade. E a partir do momento que o líder, como se fosse aqueles que dominam, sobre as marionetes, ou com as cordinhas, se ele disser, agora você pode brindar, nós decidimos que agora você pode brindar, e todo mundo começa a brindar a partir daquele momento. Isso não é união, é uniformidade, é controle absoluto. A partir do momento que a liderança mexe as cordinhas ali para os bonecos e diz para os bonecos, agora sim, você pode usar barba, aí os bonecos começam todos a usar barba também. Por quê? Porque agora o líder disse que pode. Ou da mesma forma, mexe os bonecos, mexe as cordinhas, agora vocês podem, as irmãs, usarem calça, mas não subir no púlpito, hein? Subir no púlpito se torna imodesto. A partir do momento que ela sobe no púlpito, ela deixou de ser modesta. Quando ela está na reunião, assistindo a reunião, comenta, ela dá o comentário, levanta, canta louvores, se ela tiver de calça, está ótima, ela está modesta, com bom juízo. Ela vai para a pregação, ela vai representar a organização religiosa de casa em casa, nas ruas, ela pode ir de calça, não tem problema nenhum. É um serviço sagrado a Deus, para eles é assim. Mas se ela subir no púlpito, ela deixa de estar modesta, ela não pode subir no púlpito de calça. Só do púlpito para baixo, porque ali é o Santíssimo, deve ser isso, ali deve ser o Santíssimo, a Arca do Pacto deve estar ali, a luz Shekinah brilha no palco, quando ela passar pela cortina que divide o Santo do Santíssimo, ela entrou no local sagrado, ela pode morrer se ela tiver de calça. Só pode ser isso, a única explicação, mas é claro que a gente entende que é só assim, porque foi assim que foi decidido pela liderança, e ponto final. Você não tem poder de decisão nenhuma quando se exige uniformidade. Quando existe unidade, aí você tem direito às suas decisões subjetivas. Talvez alguém diga então, mas os cristãos todos têm que pensar de acordo. Vamos ver um exemplo bíblico? Nós temos aqui o contexto de Atos capítulo 15. Se você for ler, por exemplo, os Atos capítulo 14, nós vamos ver o que aconteceu aqui e depois como foi que os cristãos começaram a agir em relação à decisão que foi tomada. Atos capítulo 14 está falando aqui sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo e muitas vezes acompanhava ele, muitas vezes Silas, outras vezes Barnabé, Marcos, eram seus acompanhantes. E aí aqui no capítulo 14, versículo 24 diz, e passando pela Pisídia, entraram na Panfilha, e depois de falarem a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia. Então o destino de Paulo aqui com Barnabé era Antioquia, onde tinham sido confiados a benignidade merecida de Deus para a obra que tinham realizado plenamente. Tendo chegado e tendo ajuntado a congregação, passaram a relatar as muitas coisas que Deus tinha feito por meio deles, e que ele abrira às nações a porta da fé. Passaram assim não pouco tempo com os discípulos. Isso eles estão então em Antioquia. Aí o que aconteceu? 15. Certos homens desceram então da Judéia, então estamos falando aqui de judeus, que desceram, que vieram para Antioquia e começaram a ensinar os irmãos, a menos que sejais circuncidados, veja,
Jesus já tinha cumprido o objetivo dele, já tinha cumprido a lei. A lei já não estava mais vigorando a partir do momento que Jesus ofereceu o sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Não era mais necessário circuncisão, não era mais necessário o sacrifício de animais no templo e um monte de outros preceitos da lei. Mas esses homens judeus que eram fervorosos na sua forma de seguir os preceitos da lei, disseram que era necessário, segundo o costume de Moisés, sem isso, sem circuncisão, não podiam ser salvos. Mas quando havia ocorrido não pouca dissensão e disputa da parte deles e da parte de Paulo e Barnabé, providenciaram que Paulo e Barnabé e alguns outros deles subissem até os apóstolos e anciãos em Jerusalém com respeito a essa disputa. Então eles tinham que analisar, tinham que discutir e ver que negócio é esse de ensinar que a pessoa tem que ser circuncidada para ser salvo. Vamos analisar isso aí junto, porque estão ensinando uma coisa diferente. Não é assim, né? Não é assim dentre os cristãos. Ou é assim? Vamos analisar. No 12 diz, em vista disso, a multidão inteira, veja que não é uma coisa secreta, as portas fechadas, foi a multidão estava ouvindo o que estava acontecendo. E aí depois de se apresentar relatos, Pedro falar lá a respeito de Cornélio, que era gentio, nem era judeu, recebeu o Espírito Santo. E outros relatos e textos bíblicos que foram analisados e lidos, profecias que foram preditas para o fim da exigência da lei. Diz aqui, em vista disso, a multidão inteira ficou calada e começaram a escutar Barnabé e Paulo, relatando os muitos sinais e portentos de Deus que Deus fizeram por intermédio deles entre as nações, ou seja, entre pessoas que não eram judeus. Agora veja, por favor, o resultado no versículos 28 e 29. Pois pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós mesmos. Então, os anciãos, os apóstolos e todos que estavam lá reunidos nessa análise, chegaram a esta conclusão depois que o Espírito Santo fluiu ali. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos não vos acrescentar nenhum fardo adicional, exceto as seguintes coisas necessárias: que persistais em abster-vos de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, de coisas estranguladas, que é o animal que morre sem ser sangrado, e de fornicação. Se vos guardares cuidadosamente destas coisas, prosperareis, boa saúde para vós. Muito bem. Será que todos os cristãos eram obrigados então a decidir esses 4 pontos aqui, coisas sacrificadas a ídolos, sangue, estrangulado, fornicação, em todos os detalhes da sua vida, da mesma forma? E aí nós encontramos um exemplo. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 8, você vai ver o que diz aqui. Lembre-se que foi falado sobre alimentos ou coisas sacrificadas a ídolos, não foi? 1 Coríntios capítulo 8, você pode ver aí o versículo de 1 em diante. Agora, acerca dos alimentos oferecidos a ídolos, sabemos que todos nós temos conhecimento. O conhecimento inflama, mas o amor edifica. Se alguém pensa que tem adquirido conhecimento de algo e ainda não o conhece como devia conhecer. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por ele. Ora, acerca de comer alimentos oferecidos a ídolos, sabemos que o ídolo nada é do mundo e que não há Deus senão um só. Pois, embora haja os que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, e assim como há muitos deuses, muitos senhores, para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós para ele. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem são todas as coisas, e nós por intermédio dele. Não obstante, nem em todos há tal conhecimento, mas alguns acostumados até agora com o ídolo, comem o alimento como algo sacrificado a um ídolo. E a consciência deles, sendo fraca, fica poluída. Mas não é a comida que nos recomendará a Deus. Se não comermos, não seremos faltosos. E se comermos, não teremos nem méritos nem para nós mesmos. Sede vigilantes, porém, para que esta autoridade vossa não se torne, de algum modo, pedra de tropeço para os que são fracos. Pois se alguém vir a ti, uma pessoa vê, que tens conhecimento, prostrado numa refeição num templo de um ídolo, não se edificará a consciência daquele que é fraco ao ponto de comer alimentos oferecidos a ídolos? Realmente, pelo teu conhecimento, está sendo arruinado aquele que é fraco, teu irmão pelo qual Cristo morreu. Mas quando pecais assim contra os vossos irmãos e feris a sua consciência fraca, estás pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne alguma.
para que eu não faça o meu irmão tropeçar. Então, aqui Paulo deixou no campo da subjetividade. Você decidir se você come ou não a carne oferecida a ídolo. O cuidado que você ia ter, precisar ter, né? Era com respeito àqueles que não compreendiam ainda que comer aquele alimento não tem problema nenhum. Só que a pessoa ainda não tem essa estrutura, não tem ainda essa maturidade. Ela vai ficar perturbada e, nesse sentido, ela tropeçará. Talvez ela fará algo que para ela é pecado, mas só fará porque você está fazendo. Então ela estará, do ponto de vista dela, pecando, sendo induzida ao pecado por você, que entende que aquilo ali não tem problema nenhum. Mas ela acha que é pecado e ela estará pecando. Capítulo 10, versículos 25 a 33 ainda diz mais. Comei de tudo que se vende no açougue, sem fazer indagação por causa da vossa consciência, pois a Jeová pertence a terra e o que a enche. Se algum dos incrédulos vos convidar e desejais ir, passai a comer de tudo que se põe diante de vós, não fazendo indagação por causa da vossa consciência. Mas se alguém vos disser, isto é algo oferecido em sacrifício, não comais por causa daquele que o expôs e por causa da consciência. Consciência, digo eu, não a tua, mas a da outra pessoa. Pois por que haveria de ser julgada a minha liberdade pela capacidade de consciência de outra pessoa? Se estou participando com agradecimentos, por que se há de falar de mim de modo ultrajante por causa daquilo pelo qual dou graças? Então qual é o cuidado aqui? A pessoa que está oferecendo, ela talvez não vai dizer nada, porque ela não vê nenhum problema nisso. Ela não entende que para você ou para outros poderia haver um problema, né, ainda de entendimento de que aquele alimento ali é uma coisa que foi sacrificada a ídolo, então portanto eu não devo comer. Mas a pessoa que já amadureceu na fé, que já se tornou um cristão maduro, como Paulo disse no capítulo 8, já entende que aquilo ali é só um alimento, o ídolo não é nada, não representa nada. Deus deu para nós todo o alimento, tudo pertence a ele. Então não tem problema nenhum eu comer. Mas se aquela pessoa falar, ó, isso aqui é oferecido a ídolo, hein? Talvez para preservar aquela pessoa que, se ela não conhece nada, ela então tem menos conhecimento do que aquele que tem pouco. Seria talvez prejudicial para ela entender que eu estou comendo aquele alimento mesmo assim. Claro, exigiria muita explicação para fazer aquela pessoa que não conhece nada do cristianismo entender por que eu posso comer sem problemas. Então, nesse sentido aqui, para preservar a consciência não a nossa, mas a da pessoa que não conhece, seria talvez melhor não comer. Mas ele disse, ó, se fizer o outro tropeçar, é melhor então evitar. Mas isso fica no campo da subjetividade. Ainda assim os cristãos eram unidos, quer comais, quer não comais, quer comais, quer bebais. Qualquer decisão que fizer deve ser para a glória de Deus, não para se colocar como superior ou para estabelecer dogmas. Ó, tem que seguir assim porque quem come, quem não come, blá blá blá. Não é para criar regras e nem dogmas, nem julgar os outros por causa disso. Isso é união, não é uniformidade. É totalmente diferente. Veja mais ainda em Colossenses capítulo 2, versículos 16 ao 17, onde nos diz assim: portanto, nenhum homem vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou com respeito a uma festividade. Você não deveria ser julgado por outro porque você está comemorando o seu aniversário de nascimento, por exemplo. Quando você está bitolado, manipulado como uma marionete numa seita de controle mental, nem o seu aniversário de nascimento você pode celebrar. Por quê? Porque todos têm que ser igual. Ninguém celebra, o corpo governante não decidiu ainda que pode, então não pode. Ele decidiu que você pode brindar, que você pode usar barba, que você pode usar calça, não tem problema nenhum. As origens pagãs e do Satanás. Mas ele ainda não liberou o aniversário de nascimento. Então não pode. O de casamento pode, ele deixa. Aí todo mundo faz. Mas enquanto ele não disser, o corpo governante decidiu que os irmãos podem escolher, ou decidir, usar o raciocínio para escolher celebrar o seu aniversário de nascimento, enquanto isso ainda é pecado. Mas Paulo diz aqui, ó, que ninguém deve ser julgado por causa disso. Mas isso acontece onde? Em seitas de controle mental, geralmente seitas destrutivas, que destroem o próprio raciocínio dos membros. Com respeito a uma festividade ou a observação da lua ou do sábado, pois estas coisas são sombras de coisas vindouras, mas a realidade pertence a Cristo. Até mesmo o sábado, que era um preceito da lei, porém a lei deixou de ser
exigida para os cristãos. E uma vez que a lei deixou de ser exigida para os cristãos, não era mais necessário se observar o sábado. Mas alguns achavam que devia. Problema. Alguns queriam ser circuncidados. Não tem problema. Não é pecado fazer aquilo. O pecado estaria em impor aquilo como sendo necessário para a salvação. E que você é menos merecedor do amor de Deus caso você coma a carne oferecida a ídolo. Ou que você deixou de ser exemplar porque você decidiu usar barba. Ou que você agora não é um cristão maduro porque você foi para a reunião de calça, no caso de uma irmã. Ou que você se tornou um rebelde sem causa porque você celebrou seu aniversário de nascimento. Veja que estamos falando de união. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, fala da união, não fala de uniformidade. Então tome muito cuidado com aqueles que insistem, batem nessa tecla, dizendo e defendendo a sua liderança, porque geralmente são fanáticos, são dogmáticos, são pessoas fundamentalistas e até mesmo podem ser perigosas para a sua fé e até para a sua vida familiar e pessoal. Cuidado, preste atenção ao que a Bíblia ensina e não ao que homens ensinam. Você tem todo o direito de discordar de mim, você é livre para isso, essa é a liberdade cristã que nós temos. Se você quiser discordar de mim ou ter um ponto de vista diferente, coloca nos comentários que eu vou analisar com todo carinho para ver, né, o seu raciocínio, para analisar, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, até os nossos próximos vídeos. Até lá!